Muito bem, pessoal. Boa tarde. Iniciando agora o Chat de Position, o comentário em vídeo que avalia os gráficos semanais do nosso mercado. Eu sou o Fábio Figueiredo, o pessoal no site e na internet me conhece como Vlad. E aqui eu substituo muito bem o Stormer, que normalmente apresenta o vídeo. Se vocês pudessem me dar um feedback de como está o áudio, eu fico agradecido. Mas, a princípio, está tudo tranquilo. Eu tenho uma metodologia um pouco diferente, mais purista, que é do Stormer. Tá? Sigo uma certa rotina e vocês vão me acompanhando. No segundo momento, então, eu abro para os questionamentos. Quem acompanha a gravação através do YouTube, sentiu falta de algum ativo, pode colocar abaixo nos comentários. Vamos lá? Então, Ibovespa, fechando a semana em queda, 3,77%. Né? Terceira semana de queda, Ibovespa perde uma zona de suporte em que era esperado alguma recuperação, né? Que era a zona de suporte dada pela mínima do ano. Ou seja, o Ibovespa renovou a sua mínima do ano e agora ruma para onde? Para o próximo suporte. Aonde está o próximo suporte? Está na faixa dos 45 mil pontos. Percebam, essa aqui é a mínima, então, do mês de março de 2014. O próximo suporte fica exatamente na zona dos 44. A propósito, percebam que essa zona de 45 é também o menor fechamento de 2013. Então, é uma zona que houve 2 toques no tempo. Logo abaixo, temos a mínima do ano de 2013, que é a faixa de 44 mil pontos. O mercado ruma para aquela zona dentro da atual tendência de baixa. Tá? Porém, sempre tem o lado oposto, né? Tá? Olha que interessante esse estudo. Estão percebendo que existe uma simetria aqui no nosso mercado, né? Aonde esse movimento aqui foi espelhado para cá. Todo mundo comigo? Aonde este movimento aqui foi espelhado para cá. Teria esse movimento aqui sido espelhado para cá? Percebam, se eu meço o tamanho dessa movimentação e projeto a partir do topo, deixa eu pegar certinho ali. Aqui, ó. Ó, pegar desde a máxima, né, até a mínima. Projeta a partir desse ponto. Olha aonde nós temos o alvo. Ou seja, esse movimento aqui, esta perna aqui, já teria sido replicado. Ou seja, por simetria no preço, nós estaríamos perto de inflexionar. É óbvio que a gente só pode falar que existe fundo quando nós tivermos máximas e mínimas maiores. Quando a gente tiver um preço de fato falando, ok, fiz um fundo. Tá? E o que corrobora essa leitura é o seguinte, que me deixou mais impressionado ainda. Percebam que nós tivemos 15 semanas. Quanto tempo durou essa movimentação? 15 semanas. Ou seja, a gente está em cima de um grande suporte, de um grande objetivo simétrico no preço e no tempo. Ou seja, está na hora do mercado virar. Estaria na hora do mercado virar, esse seria o verbo correto. Se o mercado vai virar ou não, aí é outra história. O grafista é óbvio que ele vai tomar decisões baseadas em fatos, não no que ele acha que vai acontecer. Já há argumentos para se esperar uma virada? Há, mas não há sinais para se esperar isso. Então, a gente tem que aguardar os movimentos do mercado. Né? Eu achei essa leitura aqui bem interessante e pertinente. Tá? E muita gente chama isso aqui de ombro, cabeça, ombro. Tá? Isso aqui não é ombro, cabeça, ombro. Isso não é ombro, cabeça, ombro. Ombro, cabeça, ombro é a figura de reversão de tendência. Isso aqui seria uma figura de continuação de tendência, ou seja, não está alinhado com a teoria. Lembra
o ombro cabeça a ombro, a figura em si. Né? Isso aqui seria o ombro cabeça a ombro se tivesse num topo de mercado. Como está no fundo de mercado, não é ombro cabeça a ombro. Aqui a gente só poderia ter um ombro cabeça a ombro invertido. Pelo menos é assim que a teoria da análise técnica foi construída. Entendido? Muito bem. Observando o IFR de 14 períodos. Deixa eu tirar esses estudos aqui que são do gráfico diário, né? A gente pode perceber que o IFR não está numa zona de sobrevenda ainda. Né? A zona mais importante ficaria aqui na faixa dos 25, entre 28 e 25. Então, por essa visão aqui de FR, o FR não validaria um fundo nesse ponto. Apenas como curiosidade eu apresento. Tá? Migrando para o próximo mercado, eu gosto de acompanhar os índices setoriais. Então, aqui eu tenho o IFNC. Deixa eu tirar todas essas linhas aqui para facilitar a nossa visualização. Que é o índice do setor financeiro. Consolidou a resistência lá em 5.760. Após isso, vem em queda desde então. Há uma zona de suporte em 4.560 aproximadamente, é onde o mercado está. O mercado também está numa zona de suporte aqui no IFNC. É o topo de 2013, é o fundo de 2014. Estamos sim numa zona de suporte importante, caindo há 3 semanas consecutivas. Seria incorreto esperar alguma virada de mercado nessa faixa? Não, não seria incorreto. É uma zona onde esse tipo de expectativa se faz existir. Só que não há sinal dos preços. Né? O preço teria que bater aqui, deixar um candle branco, aí sim a gente poderia acreditar numa reversão nesse ponto. Com esse cenário, o máximo que a gente pode fazer é aguardar. Tá? Vamos ver se há uma LTA aqui. Parece existir uma linha de tendência de alta. Se eu conecto em relação aos fundos, as mínimas, melhor dizendo, sem roubar, a LTA está passando logo ali. Essa aqui é nada mais, nada menos que a LTA primária do canal de alta que aí os preços estão, desde o ano de 2011. Seria incorreto esperar uma virada de mercado nesse ponto? Tecnicamente não. IEX, esse aqui é o gráfico do setor de energia. Deixa eu tirar meus estudos aqui do gráfico diário e manter somente os estudos de gráfico semanal. Após ter encontrado a resistência lá em 31.600 pontos, esperamos uma movimentação negativa. Isso aqui foi desenhado no Visão LS, né? Inclusive. O mercado veio para o objetivo esperado, que era em 27 mil pontos, perdão. E hoje, né, essa semana, o mercado perdeu essa zona de suporte esperado, que era um topo anterior no gráfico diário. Aqui no semanal, o movimento que o mercado parece escolher é de um retângulo, com suporte em 24 mil pontos e resistência em 31.600. Ou seja, há espaço ainda para esse mercado seguir em queda. Parece ser essa figura de congestão que os preços trabalham. ICOM, que é o índice do setor de consumo, semana passada, na realidade, gerou um sinal bem negativo, né? Foi a perda de uma LTA mais longa. Porém, foi com candle fajuto. Essa semana consolida com um candle mais forte e amplo. Tá? Inclusive já há um pivô de baixa desenhado no índice do setor de consumo. Expectativa agora é de teste do próximo suporte, que fica lá na zona dos 2.500 pontos, onde foi máxima de 2013, aonde foi um topinho em 2014, depois foi testado como fundo em 2014, depois testado como fundo em 2015. Então, esse ponto serve como imã para o mercado. Tá? Então, está aí a avaliação de ICOM. A expectativa segue negativa. Ao contrário de FNC e Bovespa, pelos estudos já apresentados. IMOB, índice do setor imobiliário. No diário está mais limpo, né? O mercado vinha trabalhando dentro de uma congestão. E essa semana, na sexta-feira, para ser mais exato, hoje perdeu o tal do suporte. No gráfico semanal não tinha nem sinal de recuperação semana passada, então esse movimento de queda
não era uma surpresa, estava alinhado com a maior probabilidade. Olhando aqui para o lado esquerdo, suporte só lá em 268 pontos, está bem longe, né? Ou seja, tem espaço para cair aí 37%. O canal de baixa que o mercado negociava, se duplicado para baixo, nos oferece a próxima rota de negociação. Então está imóvel, também segue em queda. Faltou alguma coisa? Não. Posso colocar a situação do Dow Jones, apresentou uma queda aí de 5,8%, uma queda importante, fazia tempo que a gente não via uma queda assim, desde 2011 não víamos uma queda tão forte no mercado americano. Esta semana o Dow Jones perdeu uma LTA, consolidou, né, com candle amplo, porque quando o mercado vinha deixando candles brancos aqui, existia a possibilidade de a gente ajustar essa linha, né? Então agora fica inequívoca a perda da LTA mais afastada. Próximo suporte para o Dow Jones fica em 18.800 e poucos pontos, 15.700 para ser mais exato, né? Onde nós tínhamos a máxima do primeiro semestre de 2013, depois foi testado como fundo e é para lá que o mercado aparentemente ruma. Tá? Forte queda essa semana do Dow Jones. Très bien. É hora de migrarmos. Ah, sim, um grande mercado que chamou a atenção essa semana foi o ouro. Vocês viram o movimento do ouro? O ouro está rompendo o topo histórico, pessoal. As linhas de referência do canal de alta do ouro estão bem distantes dos pontos atuais. A expectativa segue positiva, apesar desse rompimento acontecer esticado, né? Já é a quinta semana de alta consecutiva, não teve um volume, mas é um sinal positivo, inequívoco. Tá? Com isso, a gente pode projetar, para mensurar um alvo, né? Essa perna a partir do seu fundo. Então, o alvo lá em R$150. O ouro ele serve como uma reserva de valor, né? Eu posso comprar ouro tranquilamente. Se eu quiser trocar pelo metal físico, eu posso fazer isso tranquilamente também. O cálculo do ouro, para quem não sabe, eu pego a cotação, multiplico por 250 gramas. Então, cada onça, né, é negociada por R$32.250. R$32.250. Esse foi o movimento do ouro, que no mês já sobe 8% no mensal, inclusive parece ser uma bandeira, né? O que corrobora aquela leitura de eu projetar essa perna a partir do último fundo. Seria uma hastre bandeira de longo prazo acionado. O dólar, esta semana, fechou estável, alta de 0,07%, nada demais. Né? Pelo movimento feito, a expectativa é agora de uma movimentação lateral. Se fosse para cair, o dólar deveria ter caído essa semana, confirmando o candle da semana passada, o que não aconteceu. Com isso, a gente deve ver as médias se aproximando dos preços aí com o passar do tempo. Lembrando que o dólar tem alvo lá na faixa dos 3.700 pontos, né, que é o alvo primeiro do triângulo simétrico. Logo acima a gente tem o alvo da última perna alternada de alta, fica lá em 3.738. E lá em 3.790 a gente tem o alvo desse pivô de alta primário, né, cujo alvo, por projeção de Fibonacci, 261,8%, fica lá em 3.790 pontos. Esse aqui seria o alvo de prazo maior para o dólar. Falando em dólar, não sei se vocês estão por dentro, na semana que vem nós vamos ter um hangout sobre o assunto. Tá? Hangout gratuito. Vai acontecer agora no dia 25, na terça-feira. Tá? E inscrevendo-se, você ganha uma apostila sobre o mercado futuro. Deixa eu enviar aqui o link para quem quiser fazer a inscrição. Bem legal. Eu, Stormer e o Leandro, o Bizzy, não sei se vai participar, não sei se ele já vai estar habituado aqui, né? Mas, afinal de contas, está voltando de férias. Mas eu, Stormer e o Leandro participaremos. Seguindo a nossa avaliação,
DI é o próximo mercado avaliado, contrato de juro. Tá? Aqui no gráfico semanal, mercado que rompeu há 2 semanas atrás o topo anterior. Voltou semana passada para dentro da congestão, ou seja, abriu a chance disso aqui ter sido um rompimento falso. Porém, essa semana o mercado já deixa um candle comprador em cima da média móvel de 9, que dificulta aí o prognóstico dos próximos movimentos, apesar de a tendência ser de alta, a tendência não ser modificada. Por que eu disse que dificulta? Porque o sinal de 2 semanas atrás foi colocado em xeque, a possibilidade disso aqui ter sido um falso rompimento. Tá? Então não está um cenário tão limpo para o juro futuro, volta a ficar limpo com o mercado renovando as máximas, passando para cima da máxima do candle que rompeu, aí é descartada completamente a hipótese de falso rompimento. Tá? Commodities, claro. Aí temos o gráfico do milho futuro. Após o teste lá da faixa de R$ 26,60, repica, vai em busca da faixa de 30. Logo acima tem a LTB do canal de baixa. A expectativa ainda segue sendo positiva. Quem opera por média móvel de 9 no semanal tem operação aberta já há 2 semanas. O boi, BGI FUT, né, aqui o contrato perpétuo. Percebam que o boi voltou para testar um antigo topo anterior como suporte, lá em R$ 142, algumas semanas atrás. No mensal fica mais fácil de ver, né? E agora sugere a retomada da movimentação da compradora, fato que a média móvel de 9 vai virando para cima. Embora do ponto de vista técnico, é só um repique, né? A tendência ainda é de baixa. O café, ICF FUT. Deixa eu botar aqui o gráfico do café para vocês. ICF FUT, cadê você? Apareceu. Semana passada tinha deixado um forte candle comprador, devolveu tudo essa semana, um engolfo de baixa, isso aqui é argumento de venda. O problema é que operar café é muito difícil, né? A gente já testou 1.033 modelos e nenhum é capaz de ter resultados consistentes. Além disso, o café é negociado em dólar, né? Então muitas vezes você acerta na movimentação da commodity, o dólar vai contra você, você pode até anular o retorno. Aí a situação fica complexa. Mas olhando o preço, aqui a expectativa é negativa. Alguns papéis, rapidamente comento. Bancos, principalmente o Banco do Brasil, que encontrou um suporte muito forte aqui na faixa dos 18, entre 18,60 e R$ 18. Não deixou o sinal comprador em cima desse patamar, mas pode deixar semana que vem. Então, vale a pena ficar de olho nesse papel. BBDC3, né, ações ordinárias do Bradesco. Tá? Esta semana perderam uma zona de suporte, consolidou a perda dos 25,70, abre espaço para a busca dos 22,50. Então tem espaço para continuar em queda. BBDC4 também. Opa, peraí, deixa eu ver se eu estou com o gráfico correto. Agora sim. Também, né? Semana passada perdeu a faixa aqui dos 25, que havia sido testada em 2014, 2013. Não há suporte antes dos R$ 20 em BBDC4. BEMA3 é um papel que essa semana chamou a atenção pela movimentação. Foi comprada pela TOTS, abriu com gap de alta de 50% essa semana. Né? Inclusive era um papel que a gente tinha uma venda aberta, ainda já tínhamos realizado parcial. Esse movimento de alta que veio completamente sem aviso. Ainda bem que a forma que a gente controla risco, no final das contas, acabou não fazendo nenhum estrago. Serve como exemplo, até escrevi um artigo sobre isso essa semana. Foi destaque essa semana a movimentação de BEMA, que ruba em busca da resistência em R$ 11,50. Assim como o Ibovespa, a BOVA11 tem a mesma simetria. Tá? O suporte fica mais claro até aqui em 2014 e 2013. Aqui a projeção da perna lá de 2013. O mercado encontra o seu alvo simétrico. Falta o mercado ver isso também, inflexionar naquele ponto. Um fundo imobiliário que me chama a atenção, BRSR 11, tá? Vai deixando um candle comprador sob a cabeça do pivô de alta, né? Houve um pivô de alta acionado em junho. O mercado toca a média móvel de 21,
cabeça do pivô, superação da máxima dessa semana, é argumento para trade. Lembrando que esse mercado já rompeu uma LTB, né? Rompeu a LTB quando fez o pivô de alta. Isso que é fundo imobiliário. Outro banco que eu esqueci de comentar, mas que está na minha lista, esqueci de comentar na ordem, né? Banrisul vai deixando um candle comprador. Esse candle comprador pode servir de argumento de trade para retorno à média na superação da máxima dessa semana. Perceba que há uma divergência de alta no FR, validando então trade nesse sentido. É um trade ousado, é claro, como todo e qualquer trade contra a tendência. Afinal de contas, o papel não testa nenhum suporte mais importante. CSMG3, Copasa. Copasa, por que eu botei Copasa? Será que eu botei errado? Não sei por que eu botei Copasa. Ah, sim. Quando eu olhei o gráfico semanal, era um candle branco isso aqui, né? Mas desfez completamente o movimento. Então segue o baile. JSLG3. Esse aqui é tradeão. Bonito para quem gosta de trade retorno à média. Superação da máxima dessa semana na semana que vem. Distante da média, fora da banda, tocando suporte. A simetria é altista, tanto a simetria mais curta, que é essa, quanto a mais longa. Tá? Eu gosto desse papel, mas é trade contra a tendência. Light, essa semana perdeu zona de suporte, perdeu esticada, mas perdeu, né, a mínima do ano. Olhando para o lado esquerdo do gráfico, a gente vê que era a mínima de 2006, próximo suporte agora, mínima de 2003, faixa dos R$10. Esse é o alvo da Light. Natura, deixando o candle branco depois de 5 semanas de queda. Se a gente coloca o FR, tem divergência? Tem divergência de alta aparecendo aí. É um trade de retorno à média que pode ser trabalhado. 1, 2, 3, 4, 5 movimentos já foram para baixo. Seria uma entrada ousada? Seria, mas tecnicamente correta. E para fechar, Vale 5. Todo mundo gosta de saber movimentações da Vale, né? Deixa eu dar uma limpada nesse gráfico aqui. Aí, então tá aí o alargamento no gráfico semanal da Vale, certo? Ela toca a linha de referência e toca uma zona de suporte, que é a máxima aqui do ano de 2003, mínima do ano de 2005, colocando o IFR, deixa eu dar uma limpada nesse gráfico, a gente pode perceber que existe aí uma divergência de alta, né? Falta o IFR virar para cima para ficar limpa essa divergência. Mas não está invalidada, né? A divergência que existia até 2 semanas atrás ainda continua de pé. Ok? E para fechar, Petrobras, sempre, né, vai indo em busca agora do suporte dado pela mínima do ano em 8,17. Esse é o suporte de Petrobras. Não há nenhum sinal de recuperação. Já cai há 3 semanas, sim, é verdade. Aqui seria esperado alguma movimentação compradora. Mas quem vai dizer se isso vai acontecer ou não é o mercado. Não há sinal mais consistente para esperar isso no momento. A gente tem uma venda pelo gráfico diário aqui em Petro. Essa venda tem stop na máxima de hoje. Creio que foi bem feita o resumo em relação à movimentação dos mercados. A gente pode agora iniciar a interação dos amigos. O Nast pergunta em relação a fluxo. Aonde que ele obtém os fluxos dos estrangeiros? Você pode conseguir isso no site do Bolsa Financeira. Tá? Então tá aí o site do Bolsa, vai lá, faz o login. E aqui em login, você vem em mercado, participação dos investidores. Há controvérsias em acompanhar o fluxo dos investidores, né? Há bastante controvérsia na realidade. Perceba que o investidor estrangeiro está acumulando Ibovespa desde 2013, porém, eles podem estar vendendo índice, né? Podem estar comprando carteira do Ibovespa e vendendo índice. Então é tudo muito relativo. Pode estar comprando aqui e vendendo Japão, sei lá. Entendeu? Então eu não utilizo isso. Isso aqui há controvérsias.
É impossível saber o que os caras estão fazendo, de fato. Tá? VEG e RADL3, diz o Brainstorm. Boa, faz tempo que eu não olho esses gráficos. Aí temos o gráfico de VEG, aí o gráfico ajustado, esse aqui é o não ajustado, né? Não muda muita coisa. O alvo, melhor, o suporte, melhor dizendo, fica em 16,70, foi testado hoje, essa semana, desculpa. Deixou um candle amplo de volatilidade, né? Não é um candle de reversão. Não me animo com esse candle, apesar de tocar um suporte, afinal de contas o mercado está em tendência de baixa, né? Saiu da tendência de alta mais afastada. Aí eu vejo aqui o mercado indo em busca da sua LTA mais longa. Essa que seria a minha leitura. Okay? E a RADL3, quase esqueci. A RADL3 está consolidando um topo aí no gráfico semanal. Quem ficou em dúvida em relação a esse topo, coloca um gráfico mensal e vai observar o mesmo acontecendo com muita clareza. Depois de nada mais, nada menos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 meses de alta. Né? O papel em 10 meses subiu 105%. Encontrou a mediana aqui do canal de alta, vai deixando um candle vendedor no mensal, no semanal, esse topo já acontece. Eu espero uma correção um pouco mais ampla. Né? Se a minha contagem aqui estiver correta, esse mercado já fez 1, 2, 3, 4, 5 ondas do seu último ciclo de alta. Então, para mim, isso aqui foi uma alta terminal. Tá? Então, tá aí a contagem de RADL3. Então, perceba, na minha leitura, tá? Na minha leitura, foi 1, 2, seria 3 da 5. Não, a 5 da 3, de longuíssimo prazo. Tá? Tá aí a minha contagem. O alvo de prazo mais curto ficaria no fundo da 4, dessa quatrinho aqui. E se o mercado resolver corrigir e buscar o fundo da 4 de prazo maior, o alvo fica lá em 25. Então 35, primeiro suporte, se perder 35, 25. Esses seriam meus alvos. Smiles pede a avaliação de... Melhor, o Fábio pede a avaliação de Smiles, aí, dando enfoque nas ondas de Elliott. Nem sempre é fácil contar ondas, tá? E aqui no caso de Smiles não está muito simples de ver isso. Não está fácil de identificar uma onda 3, que normalmente é aquela esticada que o mercado dá. Não está fácil de contar. Então aqui eu vou me abster de fazer contagem, tá? Vou focar nos preços. O que a gente pode observar? Que o mercado essa semana perdeu uma LTA de longo prazo. Tá? Perdeu sim essa LTA e logo abaixo já tem uma zona de suporte, que é topo de 2014 e fundinho aqui do ano até então, né? Do ano não, de maio. Tá? Na minha leitura isso aqui deve ser perdido. Tá? Na minha leitura isso aqui deve ser perdido. O próximo suporte ficaria em 42. Não consigo contar ondas aqui, não está muito claro, não está limpo fazer contagem aqui, então eu fico... Lavo minhas mãos. Ô Naka, Vlad, tudo bem? É sempre bom aprender com suas análises, assim como o Stormer, objetivos com muita didática. Obrigado, Naka. Na verdade, o Stormer ele tem uma abordagem mais estatística, né? Não que eu não utilize estatística, mas quando eu vou falar de preço, eu gosto de olhar o gráfico para entender como é que o mercado está agindo de fato. Né? O Stormer ele é mais metódico, no sentido de avaliar o FR2, por exemplo, ou ele toma decisão baseada em indicadores. São abordagens diferentes, né? Não existe certo, não existe errado. EQTL, gerou um ponto contínuo semanal? Abraço e bom e ótimo final de semana. Para você também, Onaka. Vamos dar uma olhadinha aqui então na EQTL. Tem um ponto contínuo em EQTL? Tem. Ó, tá aí o ponto contínuo. Agora vem a pergunta de $1 milhão. Esse era um ponto contínuo para se dizer sim? Eu brinco, né, que tem o ponto contínuo para se dizer não. Não só o ponto contínuo, mas alguns sinais acho que a gente tem que saber dizer não. Tá? Então, olha só. Deixa eu só traçar de novo meu canal aqui. Pronto, então tá aí. EQTL. Tocou a média móvel de 21, acionou a entrada, fato. Porém, tinha divergência? Não, não tinha divergência, então já não fico intimidado. Vale a pena ficar de olho
nessa LTA que o mercado está ali se aproximando. E sabe o que eu gosto, Onaka? Eu gosto do seguinte... Não, deleta. Eu ia dizer que nós tínhamos uma reversão positiva aqui no FR, mas não tem não. Tá, não tem não. Tá, profit. Vai me deixar na mão, rapaz. Eu ia dizer que a gente ia ter uma reversão positiva, mas não é o caso, né? Eu teria que ter um fundo mais baixo que esse fundo aqui. Aí ficaria limpo a gente fazer uma contagem, alguma coisa assim, né? Ih, meu profit lascou aqui. Ixi, Maria, o que aconteceu? Ih, meu profit balhou. Enquanto meu profit não volta, eu vou ter que ficar te devendo aqui o restante da avaliação, Naka. Mas, ó, voltou. Sei lá o que deu nele. Tá? Eu estava colocando se era um trade para dizer sim, né? Ou se era aquele ponto contínuo para dizer não. E o meu ponto contínuo que eu digo não é quando eu tenho uma divergência de baixa. Eu não tenho divergência de baixa aqui. Tá? Então, na minha leitura, vale sim uma entrada. Tá? Gerou entrada, na realidade. Tá? Mar7. Olá, Vlad Didático. Obrigado. Sei que você tinha um trade em Marco Polo de longo prazo. Pode compartilhar qual é a expectativa atual? Mar, olha só. Na realidade, não era um trade, tá? Caralho. Certo? Não é um trade. Na realidade, é uma posição de longo prazo. Tá? Porque trade a gente usa stop, né? Então, e alocação de longo prazo, eu não uso stop. Então, eu aloquei um valor em Marco Polo, foi aqui em 2,45 quando o mercado superou essa máxima. Esse trade chegou a dar 33% de ganho. Só que não era trade, né? Não era trade. Certo? Era uma posição de longo prazo. Por isso que não valia a pena para mim realizar ali. Por quê? Só um momentinho. Beleza. Tá. Então, como estava dizendo, não era um trade de curto prazo. É uma posição, então ela não tem stop. O stop, na realidade, dessa posição está aqui, ó. Deixa eu dizer, Marco. Está em 0. Tá aqui, ó, 0 centavos. Se ela virar 0, aí eu perco o valor que eu tinha me disposto a colocar em risco. Tá? Então essa é uma posição de longo prazo, onde eu aloco o valor que se o papel virar pó, eu perco aquilo que eu aceitava arriscar por completo. Tá? Até porque o sinal técnico aí que está sendo deixado não é dos mais altistas, né? Tá sendo, quem posicionou o stop aqui embaixo está sendo estopado. Quem usa stop, né? Não é meu caso, eu não uso stop. Se ela vira até aqui e depois voltar a subir, ok. Eu vou olhar ela lá em 2025, eu vou olhar como é que está essa posição. Tanto que eu já até coloquei em outra corretora para não bagunçar as coisas. Para não ficar com vontade de querer vender agora e querer fazer trade. Lá. O Anaka disse que a comparação em relação ao Stormer, em relação à objetividade. Anaka, perfeito, é uma honra ser comparado ao Stormer. Adoro ele, aprendi muito com ele. Aprendo todo dia, né? Vlad, acompanhe o gráfico do dólar, no qual tem cotação de fechamento hoje em 1.160. Acredito ser um mercado futuro estrangeiro. Este mercado está muito longe do topo histórico. Qual a diferença? Mariana, não faço a menor ideia. Hoje o dólar fechou a 3.510. Não sei que mercado é esse. Manda o código aí que a gente descobre. Tá? Leandro diz o seguinte: Brasil Foods recuando perto da média móvel. Possível compra? O que esperar? Então, Brasil Foods está sugerindo o início de uma correção, Leandro. Ok. Porém, eu não vejo muito espaço para essa correção, porque o mercado semana passada rompeu o topo histórico. Então, logo abaixo tem suporte. Tá? Aqui sobre a média móvel de 9, qualquer máxima superada dá para buscar uma entrada. Se o mercado corrigir um pouquinho mais,
dá para buscar uma posição em cima da média móvel de 21. Não vejo grandes problemas. Muito bem. Opa, eu estava olhando o gráfico mensal, desculpa. Aqui o gráfico semanal. Tá? Então, semanal a leitura é praticamente a mesma, né? Ó, a média móvel de 21 está logo abaixo. Aqui dá para buscar algum tipo de operação, Leandro. Pessoal, eu preciso dar um recado para vocês que é, na realidade, uma promoção que rolou esse mês no nosso site. E o pessoal me pediu para avisar que essa promoção vai até hoje. Tá? E ela diz o seguinte: quem usar o código, né, SD_LCLS tem 25% de desconto em toda a loja. Tá? Em toda a loja. Até as 23 horas. Até 23 horas e 59. Até meia-noite. Tá? Então esse aqui é o código. Ok? Para quem quiser aproveitar, a gente sabe que o Chat Position tem uma grande audiência. E o pessoal resolveu estender essa promoção para toda a comunidade. Tá? Então qualquer produto da loja tem desconto de 25% até meia-noite. Então, recado dado, eu fico por aqui e deixo um abraço. E não fiquem chateados, vou ter overdose da minha pessoa. Né? Comentário de fechamento, position, e agora vai ter o farol. Eu vou gravar agora. Eu juro que na semana que vem aí a gente vai colocar o busy na lida de novo. Tá bom? Um abraço, bom final de semana.